sua Bíblia comigo em João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do verso 16. Hoje tem as mulheres aí, hoje tem a plenária da SAF, 17 horas. Ok? Você que é mulher, tem chegado para a nossa igreja e tem desejo de participar do Ministério de Mulheres, 17 horas você vem participar da plenária, tá? É o encontro que a SAF faz, nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, para tratar das programações e receber novas sócias aí. Então, a oportunidade de você se envolver com o trabalho feminino desta igreja. Capítulo 6, verso 16 ao verso 21, Jesus havia realizado aí a multiplicação de pães e de peixes, e diz que depois desse momento, tentaram fazer dele rei. E diz o seguinte: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Verso 18 diz assim: e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de amor e graça, obrigado por esta manhã, Tua palavra rica, preciosa, que mais uma vez Tua palavra, Deus, possa ganhar o nosso coração, que sejamos a terra boa que o Teu Espírito Santo preparou nesta manhã para receber mais e mais da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. O cuidado de Deus na missão. Esse texto ele é narrado em pelo menos 3 dos evangelhos. Lá em Mateus, capítulo 14, também no texto de Marcos, capítulo 6, e aqui em João. Os 3 evangelhos vão narrar o mesmo episódio com alguns detalhes a mais, exatamente porque cada um teve uma visão do lugar, do momento, mas o texto é o mesmo. Os discípulos estão aqui após presenciar um milagre, multiplicação de pães e de peixes. Estão com 12 cestos cheios do que sobrou. Então eles tinham o suficiente agora para continuar o ministério. Podemos dizer que cada um tinha o seu cesto. Eram 12 que andavam diretamente com Jesus. Tinha o suficiente para suprir multidões. Jesus ficou despedindo as multidões ali. Se você ler no texto de Mateus e de Marcos, é isso que vai dizer lá. E enquanto eles deveriam ir na frente, Jesus deu uma ordem: olha, vocês têm que fazer uma missão, a missão continua. Então vocês vão, entram no barco e seguem. E diz que Jesus subiu um monte para orar, ficar sozinho. Havia ali um movimento, logo após a multiplicação de pães e peixes, que eles queriam arrebatar Jesus para torná-lo rei. Jesus ia arrumar uma confusão que não era essa que ele queria. Ele jamais quis ser rei militar, um rei político. Na verdade, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. E enquanto esses homens estão a caminho, diz que eles deveriam atravessar para o outro lado, Cafarnaum, Betsaida, eles estavam aproximadamente a 5 quilômetros, mais ou menos no meio do mar. Uma tempestade toma. Os ventos vão aumentando e eles vão sendo açoitados agora por esta tempestade.
E ali Jesus os pega de surpresa. Um dos evangelistas diz que Jesus estava no alto do monte. E diz que ele estava orando e dali ele percebe, né, a crise dos discípulos. A crise. E dali ele ora. Ele está em oração. Ao mesmo tempo, também, de um momento para o outro, isso é uma madrugada escura, Jesus vai ter com eles, andando sobre as águas. Esse Jesus que conhecia, então, os corações e a mente das pessoas, sabia da angústia que eles passavam, está ali para socorrê-los. O interessante é que, voltando um pouco, aquele grupo de judeus, que no final do versículos aí, 15 e 16, querem tornar Jesus aí rei, e ele tem que se retirar, né? Esse povo que desejava um rei político, estava mais interessado num padeiro, alguém que podia saciar a sua fome, do que em conhecer e amar Deus sobre todas as coisas. Essa era a grande verdade. O povo estava atrás de comida. E se você quiser mobilizar uma multidão, duas coisas: faça milagres, dê circo e dê pão. Você leva as pessoas. Então, essa não era a preocupação de Jesus. Não era apenas de saciar fisicamente, mas era visitar a alma, o coração das pessoas. E ele tinha uma obra para fazer que necessitava não de um governo, de uma estrutura, mas de uma ação sobrenatural, uma ação de transformação de corações, uma ação de confronto de pecado, uma ação de preparação para a cruz, o qual ele veio, com essa finalidade. Então, Jesus se afasta para ter esse tempo aí de oração, e diante daquela crise, Jesus está colocando diante do Pai as coisas em oração. Enquanto os discípulos estão passando uma tempestade, Jesus está orando. É uma lição para nós. Jesus, ele não teme a tempestade. Ele é o Senhor que está acima de todas as circunstâncias, de todas as tempestades. E ele subiu para orar sozinho. Por isso, a ordem aos discípulos que eles deveriam embarcar e seguir em missão. Quando já estava escuro, alta madrugada, alguns dos evangelistas vão dizer que foi por volta da quarta vigília. Quarta vigília já é o finalzinho da madrugada. A primeira vigília vai de 6 da noite até as 9. A segunda, de 9 à meia-noite. A terceira, de meia-noite às 3 da manhã. Por volta de 4 da manhã. Eles estavam atravessando aquele mar. Depois de um dia de muita atividade, nós conhecemos a multiplicação, sustentar aquela multidão, o barco está cheio de pão, e agora agitado, o mar sendo açoitado, aparece Jesus ali, andando sobre o mar. Ele vai dizer: não temais, sou eu, não é um fantasma. Jesus os visita no meio do mar, e diz que dali, chegando, Jesus entra no barco, e em pouco tempo, eles estão seguros na praia. Atravessam a tempestade. A viagem que se mostrou extremamente desagradável. A viagem que se mostrou insegura e negra pelas ondas, recebe a visita do Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Rei, aquele que governa todas as esferas da natureza. Não somente acalma a tempestade, mas a Bíblia diz que ele anda sobre as águas. No texto de Mateus diz que Pedro diz assim: se é tu, Senhor, me faz andar também. E Pedro começa a andar sobre as águas. É a mesma passagem, tá, meus irmãos? Mesma passagem. Ele começa a andar sobre as águas, mas ele teme aí, e diz que ele começa a afundar. Socorre-me, Senhor. E o Senhor Jesus toma e fala: homem de pequena fé. Mas mesmo assim entra no barco, Jesus repreende aquele momento, e eles chegam no porto. Bom,
Mesmo com tempestade contrária, eles conseguem chegar ao destino deles, porque Jesus entrou na história desses homens. Algumas lições importantes aprendemos aqui nesse texto. Primeira lição que aprendemos aqui é que sempre vai haver, ou sempre haverá, oposição na missão de Deus. Os discípulos, no versículo 18, saem para atravessar, cumprindo a ordem de Jesus, estão a caminho da obra missionária que Jesus havia confiado, e diz que o mar começa a empolar-se e agitado o vento contrário. Todas as vezes que nós somos chamados por Deus para fazer algo no reino de Deus, podemos e temos que ter certeza que nós vamos ter resistência, oposição. Tem gente que acha que vai trabalhar no reino de Deus sem oposição, que vai ser uma maravilha. Todas as vezes que nós resolvemos servir a Deus com fidelidade, com alegria, usando os nossos dons e talentos, em obediência a uma ordem de Deus, pode ter certeza que vai aparecer oposição. Se não for de pessoas, circunstâncias vão estar ali para tentar se opor, nos impedir de fazer a obra de Deus. Aqui estavam os discípulos, a caminho do dever. E Jesus está orando em favor deles, contudo estão aflitos. Podem haver perigos e aflições neste presente, mesmo onde exista o interesse de Cristo. Ainda que seja vontade de Deus, que você vá fazer algo pelo reino de Deus, mesmo assim, contra o interesse de Cristo, pode haver oposição. Opa, no mundo todo. Sempre que alguém quis andar em retidão, em obediência, houve oposição, houve resistência. O que não é natural é quando as coisas estão muito tranquilas. Isso deve nos preocupar. Ou estamos em pecado, ou estamos no caminho errado. Quando está indo tudo muito bem, inimigo nenhum se levanta, não há perseguição, não há circunstâncias, tudo, ou você já está no céu, ou você está no caminho errado. Porque nós andamos, meus amados irmãos, no caminho estreito. É no caminho estreito. Andamos na contramão do mundo, do curso desse mundo. Fazemos o que é a vontade de Deus, e a vontade do mundo quer prevalecer contra a vontade de Deus. Lutamos o tempo todo, lutamos contra a carne. E o Espírito Santo tem que militar por nós, porque o tempo todo nós estamos enfrentando barreiras. Há pessoas que no início do ano assumem um compromisso com Deus de servir num ou no outro ministério, e quando ele começa a dar mil maravilhas, está indo tudo bem, de repente, vem a tormenta, vem a tempestade. Amados, a tempestade é sinal de que você está indo no caminho certo. Se há oposição, se ela começa a levantar, continue firme, confie no Senhor, seja fiel, seja obediente, continue firme. Quais são os ventos contrários que nós encontramos no caminho da missão? Pode ser a nossa agenda apertada. Nós começamos a assumir vários compromissos que começam a competir com aquilo que Deus nos chamou. Você toma um propósito de fazer algo para Deus, mas de repente você mesmo vacila e começa a encher a sua agenda de outras coisas que vão sugar seu tempo, tirar a sua vocação, a sua força, seu vigor e o seu foco. Você começa no início do ano dizendo assim, esse ano nós vamos fazer devocional aqui em casa todo dia, com a família. Mas depois você mesmo começa a criar circunstâncias para impedir de você fazer isso. Ou outras pessoas. Eu lembro que todos os domingos, quando a família estava já se arrumando para ir para a igreja, e meu pai sempre foi muito disciplinado nisso, aparecia um parente para visitar. Sabe, 5:30 da tarde, assim, aparecia. Meu pai sempre muito educado. Falou, que bom receber vocês. Então, depois do culto, nós vamos jantar juntos aqui, e vocês já vão ajeitando que vocês vão com a gente para a igreja. Ah, mas eu não vim preparar. Não, pode vir, vai de bermuda, vamos. Mas eu não vi isso na maioria das pessoas. Chegou uma visita, para a visita. Aí nessa semana vem, na outra semana vai ser o outro, na terceira semana você já esfriou, na quarta semana você nem sabe onde é a igreja mais.
Amados, isso é natural acontecer. Oposições, agenda apertada, compromisso que você vai assumindo aí. Timidez no reino de Deus, covardia, desânimo, pessoas, a tarefa em si, que é muito difícil, parece ser uma resistência. No caminho da missão, ventos contrários. Ventos contrários. A opressão que Satanás traz, porque ele trabalha o tempo todo contra o reino de Deus. Todas as vezes que nós empreendemos algo para o reino de Deus, Satanás vai querer nos desanimar. E ele começa a usar das suas setas, dos seus ardis, das suas estratégias. Ele quer afastar alguém do grupo. Ele quer criar umas circunstâncias. Ele tenta de todas as maneiras desanimar e tirar você do foco. Qual que é o problema nisso, pastor? É você não entender que sempre haverá oposição. Se tem oposição, continue firme. Não é para você desanimar. Não é para você afrouxar. Continue remando. Os discípulos estão indo para cumprir uma agenda que Jesus mandou e a Bíblia diz que tem uma tempestade no mar. A tempestade não era para deixá-los no meio do mar, mas era para capacitá-los para continuar ainda mais fortes. Eles precisavam conhecer o Jesus a quem eles estavam seguindo. A segunda lição que aprendemos aqui é que Jesus nos acompanha na hora do aperto, na hora da tormenta. No verso 19 diz assim: tendo navegado uns 25 a 30 estádios, amados, é em torno de 4 quilômetros, mais ou menos. Aí você vai ter uma ideia da distância que eles têm. O mar ali tem 6 quilômetros e pouco, estava quase no meio do mar, ou seja, não dava nem para ir para um lado nem para o outro. A tempestade os pegou ali. E diz que tendo navegado, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas antes, o outro evangelista, tanto Mateus quanto Marcos, diz que Jesus via os discípulos. Ele estava da montanha, ele viu lá no mar, é um lugar alto, quem já esteve lá, e dá para ver. Então lá não é um lago tão grande assim. Jesus via os discípulos passando o aperto. Ele os acompanha. Amados, muitas vezes o Senhor Jesus não nos livra da circunstância. Ela vai acontecer. A tempestade, a tormenta vai se levantar. Mas não vamos passar sozinhos. Ele nos visitará. Ele nos visitará na tormenta. Nós não somos o povo deixados para trás. Tiago diz que nós devemos ter motivo de alegria ou passar por várias provações. Nós vamos passar por elas. E Jesus conosco. E Jesus conosco. Jesus é o Deus que nos vê, que nos acompanha nas nossas dificuldades. O texto paralelo de Mateus 6 diz assim: e vendo-os em dificuldades, Marcos 6, melhor, 48, e vendo-os em dificuldades, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Lá da montanha, Jesus está vendo os seus discípulos, está observando a peleja com a tempestade, e até onde eles puderam remar, Jesus os observou. É quando o barco já está para... Jesus chega, andando sobre as águas. Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai entrar no barco, ele vai atravessar com os discípulos. Mas o nosso Deus é o Deus que vê. A Bíblia registra que Agar, quando foi lançada para fora, Abraão teve que despedir, e ela foi para o deserto, e diz que ali acabou a comida, acabou a água, e ela afastou, colocou o menino no lugar e se afastou do outro para morrer, para ver o menino morrer. Não tem mais comida, não tem, as feras iriam os pegar no deserto. Mas a Bíblia diz que Deus a visitou. Deus é o Deus que vê. É o Deus que se faz presente. Jesus não tinha esquecido os seus discípulos. Jesus não estava ocupado demais, ele estava orando. Mas ao mesmo tempo, percebendo tudo o que estava acontecendo. Possivelmente, orando pelos discípulos.
Até na hora da devoção, seus discípulos estavam presentes no seu coração. Amados, como nós precisamos orar uns pelos outros, para que Jesus possa nos acompanhar. Aqueles que estão fazendo a obra, aqueles que estão de joelhos, estão trabalhando. Estão trabalhando. Jesus se deu conta que durante todo o tempo em que eles estiveram lutando com seus erros, o olhar amoroso dele estava sobre ele. Todas as vezes, amado, que você está na sua dificuldade, na sua luta, o Senhor Jesus está de olho. Nós temos o costume de dizer assim: ninguém está me ajudando, ninguém está me vendo. O profeta Elias entrou em crise uma vez, dizendo que não tinha mais ninguém. E Deus falou para ele: tem 7.000. O ministério de intercessão continua firme na igreja. Quer dizer, tem 7.000 que não se dobraram os seus joelhos. Tem uma igreja presente ainda, Deus. Você não está sozinho, não. Eu estou vendo. Eu sei o que passa nos corações. Eu sei das angústias, das lutas. O Senhor Jesus não garante que as coisas serão fáceis para nós, mas Ele promete travar as nossas batalhas, entrar nas nossas lutas. Se o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, faz presente, não há tempestade que Ele não possa acalmar. Não sei como você entrou aqui nesta manhã, não sei qual que é a tormenta da sua vida, mas não há tempestade que Ele não possa acalmar. Jesus nos acompanha na hora do aperto. Terceira lição que aprendemos aqui, verso 20, é que Jesus revela a sua divindade e a sua paz na hora do livramento. Verso 20 diz assim, vamos ler juntos? Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. O Deus eu sou estava presente. Jesus não precisa de muitas credenciais para dizer quem Ele é. Ele não precisa de apresentação. Ele não precisa de um acorde de anjos. Ele estando presente, Ele é suficiente. Não é Jesus e mais alguma coisa, é somente Ele. E esta foi uma oportunidade de Jesus provar a sua divindade, meus amados. Mostrar o seu poder. O evangelista Mateus, no capítulo 14, menciona com detalhes esse momento, dizendo o seguinte, verso 32 e 33, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. A defesa do Evangelho de João é a divindade de Cristo. É a filiação com o Pai. Mas Mateus também faz isso também, registrando o que os discípulos reconheceram, que Jesus era Deus, que era o Filho de Deus, que precisava ser identificado aqui. É o Cristo revelando o seu poder e a sua divindade. Verso 20, voltando aí, sou eu, não temais. A presença de Jesus apazigua os corações que estão turbados, perplexos. A presença de Jesus na nossa vida deve acalmar a nossa vida, meus irmãos, nos trazer paz, tirar o temor do mal e lançar o nosso temor em Deus. A palavra temor vem de medo, mas você precisa resolver a quem você vai temer. Se você vai temer o inimigo, os problemas, as circunstâncias, a tarefa, ou se você vai temer a Deus. Só que o temor de Deus resolve o problema. Diz que Ele é o princípio da sabedoria. Quem aprendeu que é temor? Quem já apanhou de vara aqui? Quem apanhou de vara? Da mamãe, do papai? O pessoal está precisando apanhar, viu? Tem uma vara aqui. Quase ninguém apanhou. O pessoal daqui é gente boa demais, né? É por isso que eles não mudam, hein? Faltou vara, hein? Tinha um pé de goiaba perto da minha casa que não dava goiaba. Quer aprender que é temor? É quando a mamãe pega a vara para corrigir, e o filho, ao invés de correr da mãe,
com lágrimas, ele corre para a mãe e tenta convencer para não apanhar. Segura ali na barra da saia e chora, e diz que não vai fazer mais, sabe faz aquela cena, sabe? Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Faz de tudo para fugir da varada. Eu vou te pegar. Aí tenta convencer de todas as maneiras. Minha mãe prometia dar 15 varadas, às vezes dava 5. O coração quebrantava, né? A gente fazia aquela cena, aquele choro. Tinha dia que não resolvia, né? Tinha dia que a varada era certeira. O temor de Deus é entender que Deus é um perigo, mas você precisa correr para Ele. Você está entendendo? É um perigo. A vara vem aí, mas é melhor a vara dele. A correção é Ele que faz. Davi preferiu cair na mão do Senhor do que na mão dos homens. Porque no Senhor há misericórdia. Quando a Bíblia fala para não temer, é para você não ter medo das ondas do inimigo, mas você precisa ter medo de Deus. Que não só é capaz de te matar, mas te lançar no inferno. Esse você deve temer. Mas não é um medo que faça fugir dele. É um medo de ficar longe da graça dele, do amor dele. É o medo de desagradá-lo e de querer andar em santidade. Os discípulos, Jesus está dizendo para os discípulos assim, olha, não precisa temer os demais inimigos, as tempestades, as oposições. Eu trago paz diante disso. Vocês precisam se aproximar. O Deus do temor entrou no barco. O Deus que promoveu o terror, porque ele vinha andando sobre as águas, e teve alguém que disse, é fantasma. Vamos fugir. Para onde? Para onde me ausentarei? Se subo aos céus, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, lá estás também. Não tem para onde fugir. Então vamos correr para Ele. Muito crente fugindo de Deus. Muita gente fugindo da vontade de Deus. O lugar mais perigoso é longe dEle. Quanto mais longe, mais perigoso é. Porque se houver tempestade e Ele estiver por perto, Ele vai dizer assim, não teme. E vai apaziguar seu coração no meio das circunstâncias. Você vai ser capaz de cantar, sou feliz com Jesus. Quem conhece essa canção, a história dela, sabe o que se passou. Ele tinha perdido toda a família. E aquele irmão vai lá no meio, com barco, onde a família morreu. E ele canta esse hino. Sou feliz com Jesus. As circunstâncias não vão tirar a paz que só Deus pode dar. O poder de Deus onipotente está aqui. João 14:1 diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus está chamando a atenção dos discípulos, que nós precisamos fitar os nossos olhos em Cristo, em toda e qualquer circunstância. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus que apazigua o nosso coração na hora da doença, na hora da tormenta, da oposição, da perseguição. É Ele que acalma o nosso coração e nos dá sossego, a nossa alma. É Ele. O poder onipotente que aniquila as distâncias. Olha que coisa interessante. Jesus estava no alto do monte. E no mesmo instante, olha o poder de Jesus. Ele se apresenta no meio do mar. Rapidamente. Outro, o poder sobre a gravidade, diz que ele anda sobre as águas. O poder sobre a natureza. O mar tem que se acalmar. A divindade de Jesus é manifesta ali. Que coisa maravilhosa.
Que Deus maravilhoso! O homem que parecia ser insignificante, apenas um carpinteiro, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que domina todas as coisas, inclusive o nosso coração. Nosso coração precisa ser todo dele, todo dele, todo dele. Jesus prometeu em Mateus 28:20, que a gente não deveria temer, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por fim, quarta lição que aprendemos aqui é que com Cristo no barco chegamos no porto seguros e salvos. Com Cristo no barco. Lembra que você cantava essa musiquinha? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Cristo no barco. Está com temporal aí? Tem que ter Cristo no barco. Está dizendo que não vai ter temporal, mas pai, tudo bem. Vai bem não porque não tem tempestade, não tem doença, não tem oposição, não tem problemas. O que é, ou o que são circunstâncias, problemas, doenças, enfermidades, gravidades, tormentas, diante de Deus de toda paz? Quem um dia recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador? O sacrifício da cruz foi aí transformador na sua vida. Você não é inimigo de Deus mais. Você é amigo de Deus hoje. Você tem paz. Você está em paz com Deus. E quem tem paz com Deus, a Bíblia diz que recebe a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não dá para compreender como no meio da tormenta alguém pode descansar no Senhor, cantar, louvar, agradecer, ter contentamento. É a paz de Deus. Verso 21. Então eles de bom grado o receberam. Quando esse texto se menciona de bom grado, dá vontade até de rir, né? Que nessa hora a ajuda de Jesus era maravilhosa, né? De bom grado, receberam. Logo o barco chegou ao seu destino. Até o motor do barco funcionou melhor. Quem remava contrário aos ventos, logo chegou ao seu destino. Quem já enfrentou uma tempestade, depois que pisa em terra firme, não quer voltar mais para o mar. Eu lembro de uma história que o Ronaldo Lidório contou, que ele ficou 7 dias num barco, indo de Cabo Verde para Portugal. E diz ele que foram 7 dias terríveis, de muita tempestade. O dia que o barco chegou, ele tinha que voltar para o Brasil, era sair dali, ir para o aeroporto e voltar. Ele falou assim, eu não entro em avião, não entro em mais nada, eu quero ficar em terra firme. Muitos dias de tempestade. O medo da morte foi vencido aqui, porque Jesus estava presente. João é testemunha ocular desta passagem. Mas já se passou cerca de 70 anos desse evento. E João está aqui recordando daquele dia da tempestade. Talvez alguns detalhes João não lembrava mais. Mas ele relata, vislumbrando aquele dia, aquele livramento. Quando Jesus apareceu, cessou o vento, logo chegou na praia. Eu imagino a sensação, ufa, que aperto nós passamos esta noite. Como foi bom. Diz assim o salmista no Salmo 107, 28 a 30. Põe para mim, por favor, Caio, já que você está trabalhando aí. Salmo 107, 28 a 30. Eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler juntos? Então, na sua angústia, e ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. O que esse salmista escreveu? Olha que coisa maravilhosa.
João está assim, olha, estava no Salmo que aconteceu com a gente estava para afundar, Deus nos socorreu, nos tirou do meio da tempestade, fez-se bonança, nós nos alegramos disso, e logo nós chegamos no porto, com a presença de Jesus, até a viagem mais longa parece curta, a batalha mais dura se apresenta mais fácil, com a presença de Jesus. E essa é uma das coisas mais bonitas do quarto evangelho, é que o velho pescador João, convertido em evangelista, encontrou toda a riqueza de detalhes no relato de simples pescadores. Quantas vezes ele atravessou aquele mar, mas nunca como aquele dia. Nunca visitado diante de uma tempestade como aquele dia. Alguém andando sobre as águas. Alguém trazendo paz ao coração no meio da tormenta. Se recebemos ao Senhor Jesus, o Senhor, ainda que a noite seja escura e o vento seja forte, mesmo assim podemos ter o consolo que em breve estaremos na outra margem. E pode ser que a nossa tormenta, meus irmãos, seja a última viagem nossa. Última viagem. Preste atenção. Pode ser, seja a sua última travessia, a tempestade chegou, ou de um parente seu. E no meio da tempestade, o Senhor Jesus, Ele diz que você não deve temer, nem a morte. Porque ainda que você feche os olhinhos no meio da tempestade, não é sinônimo que Jesus te abandonou. Você vai abrir os olhos no novo porto, e esse é o mais seguro de todos. Quantas vezes a família não entrega um ente que está tão enfermo, querendo reter aquilo que você não pode reter. O que nós devemos ter segurança de que até essa tempestade, o último inimigo a ser vencido, a Bíblia diz que é a morte. Nós precisamos ter certeza que nós passamos ela com Cristo. Ele está no nosso barco. Nós vamos atravessar. Nós vamos chegar lá do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Seguros e salvos. Seguros e salvos. Coloque sua vida em obediência na missão de Jesus nesta manhã. Espere a tempestade, ela virá, mas experimente o cuidado de Deus. Deus cuida de você no meio da tempestade. Deus cuida de você no meio da tempestade. Nós vamos cantar uma canção, enquanto você fica em espírito de oração. Qual é a sua tempestade nesta manhã? Não desmaie diante da tempestade. Não se desespere. O Senhor Jesus está dizendo assim, não temais, sou eu. Eu entro no barco. O Senhor Jesus não deixa a nossa alma na morte. Ele já nos prometeu o porto seguro. Também não nos deixa diante das tempestades. Ele vai nos ajudar a atravessar. Faça dessa canção sua oração nesta manhã. Em nome de Jesus. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vê
Sejam encapelar no mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelar no mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelar no mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Não importa o tamanho da tempestade, o Senhor Jesus pode trazer bonança na sua vida hoje. Hoje, Ele vai atravessar com você a tempestade. Você não pode ficar na tempestade, não vai ficar na tempestade. Confie no Senhor Jesus. Ele está dizendo assim: não tema, sou eu. É o único que posso dizer assim: sou eu sou. Foi o que ele disse para Moisés: vai porque eu vou, faça porque eu faço, atravesse porque eu atravesso com você. Não há por que temer. Que nesta manhã o Senhor traga sossego ao seu coração. Que o Espírito de Deus apazigue as guerras, os conflitos, os traumas, as tempestades da sua alma. E que você seja fortalecido para você continuar e chegar ao porto seguro e salvo. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos. Obrigado pelo teu Espírito Santo,
que nos assiste na nossa oração, porque não sabemos orar como convém. Também o mesmo Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É teu Espírito que nos faz compreender as sagradas letras. É teu Espírito que revela o teu Filho. Obrigado, Deus, porque um dia aqueles pescadores experimentaram algo maravilhoso. Diante de tamanha tempestade, a caminho da missão, a resistência estava ali, mas o Senhor anda sobre as águas. O Senhor emudece as ondas, faz cessar o vento, traz bonança. Aquilo que o Senhor operou, ó Deus, ali fisicamente, naquele mar, muito mais o Senhor fez no coração daqueles discípulos. Nesta manhã, sejamos visitados por tamanha paz. Paz essa que excede todo entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que nos renova nesta manhã e nos fortalece para voltarmos para a caminhada, olhando confiadamente, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, em quem nós cremos, em quem depositamos as nossas vidas, aquele que morreu por nós na cruz, e o Senhor provou o seu amor por nós quando enviou Jesus a morrer por nós. Obrigado porque o nosso Cristo não está pregado no madeiro, não está trancado numa sepultura, mas está sentado num trono de glória, e Ele governa, Senhor, os céus e a terra, o mar, as tempestades físicas e não físicas, ó Deus, a angústia da alma. O Senhor é o Deus que consola, conforta, levanta e restaura, e nós cremos no Teu poder. Que nesta manhã o Senhor possa, ó Deus, acalmar corações, trazer paz, tirar o temor e o medo das circunstâncias, do inimigo, dos problemas, das tempestades, e que o Senhor possa encher o nosso coração de temor do Senhor. Nos ensina a correr para Ti, Senhor, em arrependimento, em novidade de vida para a glória do Senhor. Continue nos abençoando nesta manhã, ainda, ó Pai, a conferência que nós vamos ter, que o Senhor possa abençoar e usar Teu servo, esse tema tão relevante durante todo esse mês, nessas conferências de inverno, seja uma bênção, ó Pai. Que nós possamos estar dispostos a ouvir aquilo que também o Senhor preparou para nós através desses irmãos que irão ministrar nesses dias. Abençoe Teu povo, possamos nos preparar para logo mais à noite estarmos aqui, ó Deus, alegres, jubilosos, para celebrar um recado, uma chamada para você.